Ei, gente, boa noite, tudo bem? Vim aqui falar com vocês sobre o nosso desafio de aumentar o nosso vocabulário em 1000 palavras. Gente, desculpa essa luz terrível, eu comecei a gravar esse vídeo de dia, então isso já é o terceiro que eu gravo, porque eu sempre erro alguma coisa. Então não levem a mão, vou tentar fazer um vídeo bem rápido, com as informações mais relevantes e importantes que vocês precisam saber agora, tá? Na descrição do vídeo eu vou colocar as etapas que eu vou explicar. Então eu vou falar primeiro sobre o desafio das 1000 palavras, depois o que é o Anki, como que a gente trabalha com o Anki, como que eu instalo, como que eu configuro, como que eu crio as cartinhas de intermediário, básico 2 e avançado, e como que eu crio as cartinhas de básico 1, básico início de jornada da fluência, tá? No final eu vou jogar, então depois que a gente tiver alimentado o Anki um pouquinho, eu vou explicar como que a gente usa ele após ter alimentado, então mais no finalzinho do vídeo. E por último, as armadilhas de usar esse programa, que são mais armadilhas de autossabotagem, que eu já ouvi algumas pessoas, e eu sei que acontece porque eu mesma já me sabotei desse jeito, tá bom? Então eu vou tentar fazer ele bem rápido, bem sucinto. Bom, beleza, vamos lá. Vamos conversar primeiro sobre o que é esse desafio das 1000 palavras. Todos nós temos uma tendência a ficar numa zona de conforto tremenda, em que a gente tem preguiça de aprender novas palavras, a gente tem preguiça de ler textos, de ouvir áudios. Então essa atividade é justamente para estimular a gente a sair dessa zona de conforto e sempre usar as mesmas palavras, tá? Esse desafio é o desafio das 1000 palavras. Eu desafio vocês a trabalhar com o Anki pelo menos 5 vezes na semana, pra gente alimentar o nosso Anki com as palavras. E eu aconselho vocês a alimentar o Anki com pelo menos de 10, 15, no máximo 20 palavras por dia. Todo final de aula, vocês recebem a lista das palavras que vocês viram durante a aula, que eu coloco entre parênteses com V. Então, basicamente, vocês vão trabalhar em cima dessas palavras. Se não tiver palavra naquele dia, vocês vão buscar material antigo, vocês vão buscar na apostila, vocês vão buscar num livro, numa música, num filme que eu assisti. Então, assim, eu aconselho vocês a primeiro buscar no nosso material retroativo, então, né, olhar para trás e buscar. Deixa eu só tirar isso daqui, gente, que eu sei que ele tá batendo no meu... Vai assim mesmo. Eu sei que ele tá batendo nisso aqui e tá dando um barulhinho chato. Então, basicamente, a gente vai buscar nesse material, tá bom? Então, vamos lá. Vamos de cara pegar esse Anki e já começar a trabalhar. Vou diminuir aqui a minha tela, me colocar aqui no cantinho e vou levar vocês pro Chrome, Google Chrome. É basicamente aqui que a gente tem que ir primeiro. E o nome do site que a gente vai pegar o Anki é o apps.ankiweb.net. A gente vai clicar em download e a gente vai pegar uma dessas versões aqui, ó. Eu aumentei minha tela e vocês estão vendo que tem essas duas primeiras aqui e essas duas aqui de baixo. Eu aconselho a pegar uma dessas duas de baixo. Eu vi na internet que elas são mais estáveis, mais confortáveis, dá menos problema. Então eu aconselho vocês, vai ser mais parecida com a que eu estou usando também, a pegar uma dessas duas aqui. Quando vocês pegam ele e instala, o ícone que vocês colocar para aparecer o ícone no desktop de vocês, vai aparecer esse ícone aqui, estão vendo lá, ó, o atalho do Anki. Antes de gente abrir o Anki, vamos conversar sobre uma coisa aqui. Vamos imaginar que daqui 3 meses você tenha 2000 palavras, você tenha 1500 palavras e acontece alguma coisa no seu computador e você perde as suas cartinhas, você perde todo esse trabalho. Então agora eu vou ensinar vocês a criar uma conta no Anki Web, em que vai salvar todas as cartinhas de vocês lá, tá bom? Então como que funciona? A gente vai estar no Chrome, só que agora a gente vai abrir outra janela e a gente vai para esse endereço lá, ó, anki.web.net. É diferente do primeiro, ó, o primeiro era apps, tá vendo? Então a gente vai para esse daqui e vai clicar em Sign Up. Clicou em Sign Up, você vai colocar seu e-mail, você vai colocar seu e-mail de novo e vai criar a sua senha. Criou a sua senha, chegou no seu e-mail uma confirmação, então você só vai dar um OK e agora você tem um Anki no seu computador e você tem uma conta no Anki Web que salva tudo. Então agora você precisa conectar os dois antes da gente iniciar qualquer coisa. Então quando você abre o Anki, a tela que aparece para vocês é essa tela daqui. Abri meu Anki.
né? Cliquei lá naquele ícone que eu mostrei para vocês lá no desktop e apareceu essa tela daqui. Quando eu entro nela, não vão ter nem esses quadrinhos verdes que estão aparecendo aí para vocês e nem um deck escrito Ana, porque esse é o meu deck pessoal. Ele vai estar escrito com outro nome, padrão e zerado, e aí vocês vão começar a trabalhar em cima desse. No caso, para não destruir o meu pessoal, eu vou criar um novo deck, que vai ser o nosso deck modelo, mas vocês não vão precisar fazer isso, que de cara já vai ter um deck vazio, que é o modelo de vocês, que vai ser para o modelo tutorial. Então, vou criar aqui o nosso Anki desse tutorial, beleza? Deixa eu conferir. Criei, apareceu ele lá. Beleza, então o que eu preciso fazer agora? Eu já tenho as duas contas, eu tenho o Anki no meu computador e o Anki Web e eu preciso sincronizar. Quando vocês apertam aqui em Sync, ele já vai sincronizar automaticamente. No meu funciona assim. Pode ser que a versão de vocês peça para colocar o e-mail de vocês, então ele automaticamente já vai ligar as duas contas. Não funcionou assim, vocês me falam, que a gente vai ver o que a gente faz, tá bom? Que aí nem eu sei, tá bom? Beleza, fiz isso. O que eu vou fazer antes de eu começar a criar as minhas cartinhas? Agora eu vou configurar o meu Anki, tá? Então eu já sincronizei, já fiz download dele e agora eu vou configurar. Vocês estão vendo que eu consigo diminuir e aumentar a minha tela? Consigo aumentar grandão e consigo diminuir. Isso o Anki não faz sozinho, vocês têm que colocar uma configuração para ele fazer. Então a gente vai colocar um plugin que faz isso, que a gente chama isso de inglês de add-ons. Então a gente vai colocar esse plugin e a gente vai colocar mais 2 plugins para o nosso estudo ficar melhor ainda. O segundo são esses quadrinhos. O que são esses quadrinhos? Quando eu termino de estudar, o Anki fala para mim, olha, tantas cartas foram revisadas em tal dia. Então ele me dá aquela sensação de meta cumprida, de dever cumprido, que eu fiz o meu Anki do dia, tá bom? Então é muito interessante a gente pegar esse plugin para fazer essa rotina, né? E vocês vão conseguir ver todos os quadrinhos preenchidos. O terceiro plugin que a gente vai pegar é o som. A gente vai pegar o som lá do Google Translator. E aí aqui chama Google Translate, tá? Então a gente vai pegar ele, vai colocar ele aqui para toda cartinha que eu for estudar, o Anki lê essa cartinha para mim com a voz do Google. É a voz da mulher do Google, é aquela voz mais robotizada, mas é o melhor que o Anki consegue fornecer no momento pra gente, então vamos aceitar e seguir o baile, tá? Como que eu configuro o Anki? Eu vou lá em cima, no meu canto superior esquerdo, onde está escrito a palavrinha Tools. Outro detalhe, na hora que você abre o Anki, ele te pergunta o idioma que você quer, sem dúvida nenhuma, em inglês, combinado? Vou clicar em Tools e vai aparecer a listinha e vocês vão clicar em Add-ons. Aqui pra mim não sei porque que o programa não mostra que eu abri essa tela, mas eu vou colocar ela aqui pra vocês. Quando eu clico nessa tela, vai aparecer isso daí pra vocês, ó. Dá uma olhadinha, exatamente, vai aparecer essa telinha bonitinha aqui. Nessa telinha, ele coloca lá, ó, Add-ons, tá vendo lá em cima? E aqui do lado tá escrito Get Add-ons, estão vendo? Eu já coloquei os meus plugins, então vocês conseguem ver que eu tenho lá o Anki Zoom, Awesome TTS, que é o som, e o Heatmap, que são os quadrinhos que dá o check, você fez seu dever hoje. Aqui os meus já estão instalados, mas como vocês vão fazer? Vocês vão clicar em Get Add-ons e vocês vão colocar o código que eu vou dar para vocês aqui na descrição do vídeo. Então não vou fazer isso aqui 3 vezes, vai ficar muito longo. Então simplesmente você vai vir aqui, vai clicar em Add-ons, vai colocar o código que eu te dei e vai adicionar esse plugin. Se o seu Anki pedir para reiniciar, ele vai reiniciar. Você vai novamente lá em cima em Tools, abriu essa janela, Get Add-ons, coloco o código do meu próximo plugin e vou fazer isso pelo menos 3 vezes. Vocês estão vendo ali que eu tenho um outro que está meio apagado, que está escrito Zoom 21 Disabled? Depende da versão que eu pego. Pode ser que o plugin que eu instalei funcione, seja compatível ou não. Pode ser que funcione ou não. Então, vocês têm que fazer o teste. Mas vocês já sabem para que funcionam os 3. Conforme vocês vão estar usando, vocês vão saber se funcionou ou não, tá? Então, o primeiro é Zoom. Aqui, no caso, o meu que funcionou para mim foi o Anki Zoom. Vocês conseguem ver da tela. Depois, o Awesome TTS. E depois o Heatmap, que são os quadrinhos. Então, eu vou fechar essa tela aqui, porque eu já adicionei os 3.
combinado? Já adicionei tudo e agora eu vou começar a trabalhar com o meu Anki. Beleza. Minha tela tá aqui, bonitinha. Agora eu vou lá clicar em tutorial e eu vou explicar para vocês como que a gente faz cartas de básico 2, básico 3, intermediário e avançado. Então, primeiro eu vou explicar como que a gente faz essas cartas em inglês. Depois eu vou dar uma colher de chá para os alunos que estão começando agora, que podem começar a fazer algumas cartinhas com tradução. Mas, gente, pode ser que vocês nem façam, mas eu vou deixar isso aqui para dependendo do aluno eu libero, tá bom? Então, primeiro vão ser cartas em inglês, que é a maioria e que é o que a minha metodologia mesmo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu deck para eu começar a criar as minhas cartinhas. Então, eu vou clicar no meu deck, que é o tutorial, e ele deu essa mensagem para mim falando que eu já estudei o meu deck agora, mas eu não estudei, não tem nada nele. Então, eu vou adicionar. Eu vou lá em cima, aqui em cima, aqui ó, tá vendo? Bem no meio da tela, e vou clicar em Add. E aí, ele vai aparecer, deixa eu só colocar a tela para vocês, ele vai aparecer exatamente esta telinha, que é a telinha de criar as cartinhas. Então, eu tenho Front and Back. Lá em cima, no canto superior direito, eu tenho configurações aqui de negrito, itálico, sublinhado, e eu tenho aqui no finalzinho aqui, ó, eu não consigo aumentar, não tem como. Aqui, só na outra tela. Eu tenho essa caixinha aqui, ó, esse speaker, que é o nosso Awesome TTS, que é o nosso som. Então, o nosso som tá aqui. Eu vou explicar pra vocês como que a gente vai usar ele, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor que durante a aula, o material que eu mandei da semana foi este material aqui. Material para treinar listening, material que a gente treina em sala. Eu mandei este material aqui, ó. The Art of Tipping. E aí você escutou esse material, você viu as imagens, né? Que é o dinheiro, que é a gorjeta e tal. Só que você não lembra da palavra tipping. Você não lembra o significado dela. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar essa palavra. Então, agora a gente está na fase de alimentar o Anki. Você vai copiar ela e você vai vir aqui neste dicionário, que eu também vou colocar a lista dos dicionários que eu uso e eu recomendo, tá? Que é, gente, os melhores, né? Que é o Oxford, esse primeiro aqui. Vai colocar a palavra lá para você pesquisar o significado. Esse é dicionário inglês em inglês. E ele vai te dar o significado. Ele vai te dar vários significados. Então, essa atividade é meio que criar uma experiência e criar um pensamento crítico de entender qual é o significado que eu quero, que está de acordo com o meu texto. Ai, Ana, eu já sei que é gorjeta, tá, mas vamos supor que você não saiba. Então, você vai olhar lá, gorjeta é advice? A small piece of advice? Não. Vou voltar aqui que ele já clicou no advice, sorry. Gorjeta é extra money? Assim, tem tudo a ver com aquela figura que eu vi. Então, vamos ler o significado que o Oxford me deu. Vou aumentar a tela. Vou marcar aqui pra gente ler. Qual é o significado de tip? A small amount of extra money that you give to somebody, for example, somebody who serves you in a restaurant. Fez sentido? Tem tudo a ver com o texto? Tem. Então, eu já tenho o meu significado. Então, vou copiar ele. Aproveita e já copia ele. Copio ele, volto pro meu Anki e vou colocar ele aqui no de baixo, tá? No back. Vou explicar por quê. Porque eu preciso, do front, criar uma frase em que tenha a palavra tip. Que eu consiga ver essa frase, essa palavra em uma frase, em um contexto. Então, eu vou voltar lá no meu Chrome e agora eu vou ler os modelos que ele deu pra mim. Olha lá. He gave the waiter a generous tip. Somebody put $1 in the tip jar. Gostei mais da primeira. He gave the waiter a generous tip. Copiei essa frase e colei lá no meu Anki. Vamos voltar. Colei no meu Anki. He gave the waiter a generous tip. Voltei lá no Chrome. Não vou fazer isso aqui para não ficar demorado. Copiei o símbolo fonético, que é o que aparecia lá em cima na hora que eu coloquei a palavra tip. Copiei e coloquei aqui embaixo da minha cartinha de trás. Então, eu tenho a frase, a palavra que eu preciso aprender numa frase, num contexto. Na parte de baixo, a explicação vinda do dicionário e o símbolo fonético. O que eu vou colocar aqui? Eu vou lá em cima da minha primeira frase, he gave the waiter a generous tip, e vou colocar som.
Como que coloca? Eu clico nela, estão vendo que eu cliquei nela e o meu cursor tá lá piscando? E agora eu vou lá naquele speaker lá em cima, que é no meu canto superior direito, e vai aparecer essa tela aí para vocês. Deixa eu mostrar a telinha. Isso mesmo, essa tela maravilhosa. O que que fala nessa tela, gente? Fala lá que eu vou gerar a voz usando o Google Translate, que eu já falei lá que é English. Do meu lado direito ele tem a frase, que é a frase que ele vai ler, e eu vou clicar em Record, que é gravar. Vou gravar. Depois que eu gravei, deixa eu só tirar essa tela preta, que é a tela da janelinha. Depois que eu gravei, eu acredito que vocês conseguiram ouvir, eu já fiz tudo que tem que fazer da minha carta. O último detalhe é, eu vou vir aqui em cima e eu vou marcar a palavrinha tip com sublinhado. Então, vamos conferir. Eu tenho a frase um modelo, né? Eu tenho o som da frase, eu tenho a palavra foco sublinhada. Embaixo eu tenho o meu significado inteiro, que eu copiei do dicionário, que não tem como eu não ter dúvidas, e eu tenho o símbolo fonético. Sobre a frase modelo, a frase de cima, só coloquem frases em que a única coisa que você não entende na frase é a palavrinha tip. Não pense que você vai fazer uma frase com 3 palavras que você não conhece. Não caia nessa armadilha. Isso a longo prazo vai virar uma bola de neve para o seu inglês e para a sua memorização. Então não caia nessa armadilha, faça só com uma palavra para cada frase. Se eu não sei o que significa generous, se eu não sei o que significa waiter, se eu não sei o que significa gave, sinto muito, essa frase não vai dar para você trabalhar com ela. Agora, se eu sabia tudo, menos a palavra tip e a palavra gave, dá um passo atrás, cria uma cartinha em que você introduz o verbo give no passado e a próxima carta é essa carta. Aí faz todo sentido pro seu estudo, tá bom? Fiz isso, não fiz? Vou aqui embaixo no canto inferior direito e vou clicar em Add. Pronto. Criei a minha primeira cartinha. Vou criar agora mais uma outra cartinha com modelo de intermediário, só para alimentar o nosso Anki e vocês verem como é que funciona para jogar, tá? Vamos supor que eu fui lá no Chrome e eu vi que na aula hoje da Ana, ela falou a palavra blanket. Vou pesquisar a palavrinha blanket e o que ele fala? Vamos aumentar aqui para vocês conseguirem ver na minha tela. A large cover, often made of wool, used especially on beds to keep people warm. Beleza, então lá para manter as pessoas quentinhas, usada na cama, essa explicação tá super tranquila. Tenho 2 modelos. It's cold tonight. Can I have another blanket? Outro modelo. The baby was wrapped in a blanket. Eu vou copiar essa do baby, que eu entendi a frase inteira, só não entendi a palavra blanket. Beleza. Copiei. Volto para o Anki, copio ela, marco a palavra blanket, sublinho, sublinho, coloco o som no speaker. The baby was wrapped in a blanket. Volto no Chrome, deixa eu ver se está tudo certo, volto no Chrome, copio o significado que está lá no Chrome. Gente, não vou ficar voltando aqui na tela, senão vai demorar mais ainda, tá? Copiei o significado, volto no Chrome de novo e na tela de cima do Chrome, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem o símbolo fonético. E eu vou copiar aqui, ó, blanket, blanket. Tenho aqui o som. Se eu quiser, eu já toco, ouço e repito, ó. Blanket. Ops. Blanket. Toquei. Blanket. Viu? Blanket. E coloco lá no Anki. Volto no Anki novamente. E vou copiar o símbolo fonético. Copiei. Fiz tudinho, apertei em Add, adicionei. Pronto. Então agora eu tenho 2 cartinhas de intermediário de avançado. Vou parar essa explicação e agora a gente vai para as cartinhas de básico. Depois a gente vai para jogar o Anki e depois as armadilhas, combinado? Beleza, sou aluna do básico 1, básico inicial, nunca tive contato com inglês. Comecei a mexer na apostila que a Ana mandou estudar agora e tem um monte de palavra que eu acho que eu vou esquecer. Vou dar uma primeira colher de chá
em que a gente vai combinar quantas palavras, quantas cartas você pode usar no português, usar português no seu Anki. Então, vamos supor que eu liberei 50 cartas, 100 cartas. Então, você pode começar a fazer essa metodologia que eu vou passar agora. Depois, você passa para a metodologia da frente, que é voltar no vídeo e assistir aqui como é que são as cartinhas em inglês. Combinado? Então, vamos lá. Vamos supor que você viu na apostila a palavrinha nurse. Você viu na apostila essa palavra, você não lembra o significado dessa palavra, e aí eu aconselho você a usar esse dicionário aqui, que é o Word Reference. Nele já está configurado o meu inglês e português. Você vai colocar a palavra nurse, você vai dar OK, e você vai ver o significado que ele puxa para você. O que ele falou lá, ó? Olha aqui, deixa eu aumentar. Ele falou lá, ó, tá vendo em amarelinho? Enfermeiro. Então, ele já traduziu. E aí, ele me deu um modelo, logo abaixo. The patient called for the nurse. Beleza. E embaixo, ele já deu a tradução. O paciente chamou o enfermeiro. Eu olhei essa frase e eu entendi ela inteira, Ana, que é o paciente chamou o enfermeiro. Beleza. Eu entendi. Copiei ela. Agora, vamos supor que eu não entendi. Eu não entendi essa frase. Eu vi a tradução, mas eu não sabia o que era patient, eu não sabia o que era called. Então, não vale, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ler mais frases aqui embaixo, para ver se você consegue entender. Outro exemplo, você vai vir nesse outro dicionário, que eu indico que é o Lingui, vai escrever nurse nele. Ele vai te dar a tradução também, porque esse é um dicionário focado em tradução inglês e português. E você vai ver se você consegue entender as frases que ele tem aqui. Embaixo, o Lingui, ele puxa mais um monte de frases da internet. Então, você vai ver se você consegue entender alguma dessas frases aqui. Ana, não, tá muito difícil. Eu não consigo entender. O inglês desse dicionário, mesmo com tradução, tá muito difícil. Então, o que você vai fazer? Você vai criar a sua própria frase com nurse. Você vai criar essa frase, vai mandar essa frase para mim, e eu vou validar essa frase pela essa frase e ir para o seu Anki. Então, exemplo, volta para o Anki. Eu não entendi nenhuma das frases, eu só entendi a tradução, mas nenhuma frase me ajudou. Então, a gente vai criar uma frasinha simples, ó. The nurse... Ai, meu Deus. Nurse works in a hospital with the doctor. Então, criei a frase, falei lá, ó. The nurse works in a hospital with the doctor. Essa frase, Ana, que eu criei, eu consigo entender que a enfermeira, que o enfermeiro trabalha no hospital e que trabalha com o médico. Então, eu criei essa frase. No caso, você é aluno, tá? E eu validei essa frase. Eu, Ana. Tá? O que nós vamos fazer? A gente vai sublinhar a palavra foco, que é a palavra nurse. Vai vir aqui no canto superior direito, onde tem esse speaker. Quando você abre o speaker, vai aparecer esta tela para você. Apareceu essa tela, você vai, deixa eu só trazer ela mais para pertinho de mim, você vai só conferir se está tudo correto aqui, se a configuração que está aqui, ó, generate using Google Translate, se voice está in English e se a sua frase está igual à sua frase da cartinha. Tá correto, tá tudo certinho, você vai clicar em record. The nurse works in a hospital with a doctor. Deu para ouvir aí? Deixa eu tirar essa tela preta. Beleza? Então, ele gravou o som da minha cartinha, né? O Anki gravou. Aí, o que eu vou fazer na parte de baixo? Você tem duas opções. Ou você pode simplesmente traduzir a sua palavra foco. Então, você vai lá e simplesmente traduzir a palavra nurse para enfermeiro ou enfermeira. Ou você pode traduzir a frase inteira. Então, vai ser o enfermeiro trabalha no hospital com o médico. O que eu aconselho, o que eu prefiro. Na verdade, quem me conhece sabe que eu prefiro inglês nenhum. Então, se eu vou te dar uma colher de chá, eu prefiro que você traduza só a sua palavra foco. Para o resto, você começar a forçar um pouquinho mais no inglês. Então, você vai deletar tudo, eu aconselho, e deixar só ou enfermeiro ou enfermeiro, tá? Fez isso, o que você vai fazer? Você vai clicar em Add. Adicionei a minha primeira cartinha de básico. Agora eu vou fazer mais um exemplo, bem rapidinho, sem usar o dicionário, tá bom? Mas você já entendeu que você vai lá no dicionário, no Lingui ou no Word Reference. Vamos supor que seja a palavra bag. Eu sempre esqueço a palavra bag. Ou a palavra daughter, ou a palavra beard, goatee, que é tudo vocabulário
do básico, ou cabelo cacheado, né? Vamos pegar cabelo cacheado? She has curly hair. She has curly hair. Eu vi na apostila a palavra curly, e você pode pegar inclusive a frase da apostila, porque as frases da apostila são frases mais niveladas para o seu desenvolvimento agora, para o seu nível agora, tá? Ou você pode pegar lá no Word Reference ou no Lingui. Eu não sei o que significa curly. Eu vou pegar a palavra curly e eu vou lá no Chrome e eu vou dar uma colher de chá que a gente pode traduzir. Fui lá no Chrome, e vou, né, no Lingui, e vou escrever curly. E vou ler o que ele fala pra mim. Encaracolado, cacheado. O exemplo que ele deu pra mim é um exemplo no passado. She had long curly hair. Ela tinha, tá vendo? Vocês conseguem ver? O nosso exemplo está no presente. She has. Então a gente pode adaptar, né? Pegar essa frase e dar uma adaptada nela. Vou voltar para o meu Anki e agora eu vou traduzir a minha frase. O meu conselho é que seja só a palavra curly. Mas não, Ana, eu quero traduzir tudo. Então vai e pelo menos umas 30 cartinhas, umas 50 cartinhas a gente deixa com tradução. Depois a gente corta isso fora, que isso não é legal, tá? E vai lá, ó. Ela tem cabelo cacheado. Opção 1. Segunda opção, deleta tudo e só coloca cacheado. Porque o she eu entendo, has eu entendo e o hair eu entendo, só não entendo cacheado. Beleza. Minha frase modelo tá em cima, com a palavra que eu não entendo. Minha explicação da palavra tá embaixo, escrito cacheado. Preciso colocar som na minha cartinha, porque eu preciso treinar essa pronúncia. Vou clicar aqui de novo. Vocês podiam ter feito isso até antes também, tá, gente? Vou clicar aqui em cima de novo. Clicar no speaker, que tá aqui no canto superior direito. Vai aparecer aquela mesma telazinha que eu já tinha mostrado pra vocês, de som. Estão vendo ela aí? Olha lá, ó. She has curly hair. Vai aparecer essa telazinha. E eu vou clicar em Record, que eu já mostrei pra vocês na cartinha anterior, tá? Beleza. She has curly hair. E aí, ele repetiu aqui pra mim. She has curly hair. O que eu vou fazer? Eu vou repetir. Já toquei uma vez aqui, eu já repito. She has curly hair. Entendi, já criei a minha cartinha, já sublinhei o que eu não sei. Então, eu vou clicar em Add. Antes de eu clicar em Add, lembrete de novo. Eu já falei nas cartas de intermediário, então não sei se você viu. A minha carta, a única palavra da parte de cima que eu não sei, só pode ser a minha palavra foco. Se eu não sei o que é she, se eu não sei o que é has, se eu não sei o que é hair, eu tenho que desenvolver essas palavras primeiro, antes de criar essa cartinha. Não pense que você vai criar uma cartinha em que te dê 2 vocabulários de uma vez. Tipo assim, she has long curly hair. Não. Faça uma cartinha para long, uma cartinha para curly, e aí você vai só aumentando o seu Anki. Não cai nessa bobagem que a longo prazo dá problema. A gente está falando de milhares de frases, né? Porque eu estou falando um desafio de 1000. Depois que a gente chegar em 1000, vamos para 2000, tá? Então não cai nessa ideia de querer diminuir aí para fazer as coisas girarem mais rápido. Não, faz uma de cada vez. Cliquei em Add. Então agora eu já tenho 4 cartinhas. As 2 cartinhas que eu fiz de básico e as 2 cartinhas que eu fiz de avançado. O que eu vou fazer? Eu vou criar mais umas 3 cartinhas aqui rapidinho, só para eu alimentar mais o meu Anki e vocês virem na hora que eu for jogar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. She has long hair. E vamos supor que essa cartinha era de básico. Então eu cliquei em long e coloquei comprido. Coloquei o som, fui lá no speaker, adicionei som. She has long hair. Beleza, coloquei add. Agora eu vou colocar mais uma cartinha. He went to Spain in 2019. Uma cartinha mais de básico 3. Went. E aqui eu já consigo fazer uma cartinha sem precisar traduzir. Então eu vou fazer assim, ó. Past of go. Went. Tá vendo? E aqui, gente, a gente teria ido lá, pegado o símbolo fonético, tudo isso, tá? Só pra fazer ficar um pouco mais rápida. Adicionei. Então tá. Então agora eu já fiz mais umas 2 cartinhas só pra encher o nosso deck. A gente vai fechar essa janela e a gente vai praticar o Anki. A gente vai jogar o Anki. Como que funciona?
Vamos lá. Voltei para minha tela, tá vendo? Ó? E aí ele falou para mim que o meu deck chama tutorial e que ele tem 6 cartinhas novas e que eu ainda não revisei nenhuma, tá vendo? Olha lá, ó, 600, 600. E eu vou clicar aqui em Study Now. Study Now. Na hora que eu clico, He gave the waiter a generous tip. ele me fala a minha frase, minha palavra foco está sublinhada. Aqui é o som, posso ouvir de novo. He gave the waiter a generous tip. Posso repetir junto. He gave the waiter, nananana. E lembro se eu entendo o significado ou não. Eu lembrei, eu acho que sim, vou conferir. Clico aqui embaixo, ó, no meio, na parte inferior, e clico em Show Answer. E aí eu confiro, que é o significado que eu peguei lá do Oxford, né? A small amount of extra money that you give to somebody, beleza. E agora, essa versão que eu peguei, ela me dá 3 notas. Vocês estão vendo aqui embaixo? Me dá again, good and easy. Eu aconselho vocês a clicarem só no good ou again se você errou. Não clique em easy, tá bom? Clica em good, beleza? The baby was wrapped in a blanket. Apareceu a próxima frase. The baby was wrapped in a blanket. O Google falou, eu repeti com ele. Chequei a minha frase. Eu lembro que o bebê estava enrolado no cobertor. Não, isso aí eu lembro. Então aí eu vou clicar em Show Answer e eu vou avaliar. Vou ler de novo, conferir se eu entendi. Posso tocar a minha frase quantas vezes eu quiser e repetir quantas vezes eu quiser. Eu aconselho fazer isso. E aí eu dou minha nota. Good. The nurse works in a hospital with a doctor. Esse já é um modelo de carta básica, tá, pessoal? Tá aqui no bolo que a gente fez um deck só. A palavra é nurse. Eu lembro que é enfermeiro? Lembro. Virei a cartinha, chequei, enfermeiro, apertei, good. She has curly hair. Minha palavra foco é curly. Eu lembro que é cacheado? Lembro. Toquei, repeti. Show answer. Cacheado, conferi certinho. Good. She has long hair. She has long hair. Conferi, lembro que é cabelo longo, cabelo comprido. Beleza, vou virar agora e conferir. Dou a minha nota. He went to Spain in 2019. Fiz a minha próxima frase. He went to Spain in 2019. Ele foi, eu lembro que went é o passado de go? Lembro. E aqui eu já dei mais um outro modelo de cartinha em que não tem muita explicação, mas past of go, went. Beleza? He gave the waiter a generous tip. Uai, mas ele voltou na primeira carta? Voltou, porque isso é método de memorização. Então, memorização exige repetição. Então, você só vai parar de fazer o deck quando o Anki te falar que você pode parar. Se não, você vai até o final. Só na hora que você fechar toda a sessão que ele considera, tá? Toda o círculo lá de prática. Então, eu vou de novo. Lembro, ok, good. The baby was wrapped in a blanket. Beleza, eu lembro, blanket, cobertor, lembro, good. The nurse works in a hospital with a doctor. Lembro, viro a minha carta, confiro o significado, beleza. She has curly hair. Curly, cacheado, joia. She has long hair. Long hair, cabelo comprido, lembro. He went to Spain in 2019. Went to, ele foi para, eu lembro disso, vira minha cartinha. Chequei, que eu, no caso, coloquei em inglês. E aí, ele falou pra mim, o que ele falou? Congratulations, you have finished this deck for now. Então, ele falou, você acabou de terminar o seu estudo. E o que apareceu lá? O meu primeiro quadrinho. Ele falou que, em August 30th, eu fiz as minhas revisões das minhas 12 cartinhas. Então, basicamente, é isso, é assim que funciona você trabalhar com o Anki, você praticar as cartinhas no Anki e criar o seu próprio, as suas 1000 palavras aqui. Vamos falar das armadilhas do Anki agora, rapidinho, antes de eu encerrar o vídeo, tá? Quais são as armadilhas? Pode ser que você comece a fazer frases e depois você tá vendo que você decorou elas e que não realmente você sabe elas num outro contexto. Ou que você nem chegou a decorar elas. Exemplo. Eu tenho um colega que ele estuda com outro método, com outro professor e tal, e ele falou o seguinte, assim, Ana, quando eu estudo o Anki, eu não sei se eu sei. Então, e eu peguei o Anki para eu testar isso. E eu tava lendo uns textos do IELTS e no texto tinha a palavrinha girino. E eu criei uma frase, e a frase em português era, as crianças estão vendo os girinos no fundo do lago. Essa era a minha frase.
The kids are seeing, barará. Então as crianças estão vendo os girinos no fundo do lago. Aí eu criei a minha frase, fiz tudo certinho, coloquei a explicação embaixo, coloquei a fonética. Só que na hora que eu vou praticar o meu Anki, o meu cérebro me engana. E na hora que eu começo a ver o início da frase, the kids are, eu já sei que a frase que tem a palavra the kids é a frase do girino e eu já virava a carta e já conferia. Mas você sabe, depois eu analisei, um dia eu tava lavando vasilha, sei lá o que eu tava fazendo, e eu não lembrava a palavra girino. Eu lembrava de toda a frase, eu lembrava do significado da frase, mas eu não lembrava da bendita da palavra girino em inglês. Ai, Ana, pra que você precisa saber girino? Gente, qualquer palavra, só tô pegando um exemplo, tá? E aí eu vi que eu não tava trabalhando o Anki direito, que eu estava me sabotando pra eu ir mais rápido e começar a clicar no good, vira a cartinha, show answer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que se analisar. Se eu realmente sei, se eu tô trabalhando a frase inteira, se eu repito a frase, se eu não estou me sabotando. E se eu realmente estiver me sabotando na maioria das cartas, eu tenho que fazer outro tipo de cartas. E aí isso eu explico pra vocês em outro vídeo. Então eu espero ver o feedback de vocês. E se tem alguém aí se sabotando, aí a gente conversa em outras possibilidades de cartinhas. Ou mesmo como que você ainda pode continuar trabalhando com essa mesma que você tem, sem que você se sabote. Porque eu lembro da bendita da frase inteira, mas a palavra que eu quero eu não lembro. Tá? Então tomem bastante cuidado. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham, mais importante, entendido como trabalha com o Anki. Desculpa essa luz horrível, feia de webcam. A luz estava maravilhosa, mas é a terceira vez que eu gravo o vídeo. Então, a noite foi chegando e eu falei, não vou deixar isso para depois, eu já vou gravar o vídeo agora. Então, espero, como eu disse, que o mais importante vocês já tenham entendido como trabalhar com o Anki e que todos vocês adquiram as 1000 palavras. Conto com vocês, viu? Um beijo, obrigada, tchau, tchau.